gente abre esse segundo dia de Money Week falando com 3 feras da educação financeira. Vamos debater o papel das mídias sociais hoje, vantagens e alertas também para o investidor. A gente vai aqui abrindo espaço para revelar os nossos convidados de hoje, porque estão comigo aqui nesse painel o professor Eduardo Mira, analista CNPI, especialista em renda variável da Me Poupe. Professor Mira, bem-vindo ao Money Week. Muito obrigado pelo convite, Fabi. É um prazer poder falar para todo mundo e sobre esse tema tão importante que é a educação financeira, investimentos, finanças e tudo isso. Para mim é sempre um prazer poder colaborar com esse conteúdo. Feliz de ter você com a gente aqui, professor Mira. Também recebo aqui o Charles Vix, economista, fundador do canal Economista Sincero. Bem-vindo, Vix. Ótimo ter você com a gente aqui também. Quero saber das suas sinceridades aqui nessa próxima 1 hora. Bem-vindo à Money Week. Bom, obrigado, pessoal. Obrigado, Fabi. Então, cara, eu agradeço demais estar aqui. Acho que a gente precisa falar mais sobre isso. Como você mesmo colocou, foram 500 mil novas pessoas entrando no mercado de investimentos. Eu estou até olhando aqui o número rapidinho atualizado. De 2011 até 2017, esse número praticamente não mudou e aí, de repente, a gente teve essa explosão. Então, as pessoas chegaram, estão precisando de informação e a gente está aqui para isso, né? No meu caso, de forma bem sincera, bem direta. Né? É o sincerão, hein? De sincericídio ninguém Exatamente. morre. A gente adora o sincerão da rede. E vamos fechar esse timaço dando as boas-vindas ao Gilvan Bueno, que é CEO da Financer Educação, que é uma instituição que ensina sobre investimentos e também ensina sobre carreira no mercado financeiro. Gilvan, é um prazer te receber aqui em Money Week, viu? Olha, primeiro, Fabiana, cumprimentar a nossa audiência, todos que estão aqui investindo o seu tempo. Segundo, te cumprimentar, parabenizar pelo que você vem construindo, tanto a EQI como todos os seus patrocinadores. Cumprimentar 2 pessoas magníficas que estão aqui falando, o economista sincero e o Mira, que eu tive o prazer de falar em outra oportunidade. Dizer que é uma grande alegria e que uma das defesas do meu mandato aqui é reiterar a importância do mercado de capitais e a democratização do acesso para a gente ter um aumento do PIB construtivo no longo prazo. Acho que essa é uma das premissas que eu quero muito destacar e agradecer mais uma vez. Muito bom, gente. Vamos começar, então. Eu pensei da gente começar, cada um falando rapidamente, dando uma pincelada para quem está acompanhando a gente em casa, como tem sido o trabalho de vocês nesses últimos anos, ou nesses últimos 2 anos especificamente, onde a gente viu um boom, né, uma crescente muito grande mesmo de conteúdos online. Né? Como que tem sido esse trabalho? O que vocês perceberam de mudança desses meses para agora? E depois a gente começa com algumas perguntas que eu tenho aqui, depois a gente abre para perguntas da plateia também. Vamos começar pelo professor Mira. Conta um pouquinho da tua experiência, professor, desde que você começou a atuar mais fortemente nas redes sociais com esse tema. Para mim, uma migração meio que natural. Dou aula há uns 20 anos, eu fiz pós em pedagogia assim que eu terminei a faculdade, lá em 2002, 2003. Já tem bastante tempo. E a migração para as redes sociais, para o meio digital, meio que foi natural devido também à procura e à demanda das pessoas por conteúdo e pela facilidade da disseminação de conteúdo pelas redes sociais. Eu acabei conhecendo a Natália do Me Poupe alguns anos atrás e vim, através dessa amizade tudo, eu acabei vindo para Me Poupe para colaborar com esse conteúdo. Eu já era analista CNPI e já fazia um trabalho de educação. E aí foi natural. As pessoas procuraram muito desse conteúdo, e é o que a gente vai falar aqui ao longo desse período, por conta de uma série de motivos, né? De taxa de juros, de alta da Bolsa, que a gente percebeu uma alta a partir de 2016, quando a gente teve o impeachment da ex-presidente Dilma. A Bolsa saiu lá dos 37 mil pontos, e para próximo desses 125 mil pontos que a gente vê hoje, e isso tudo trouxe mais e mais e mais gente em busca de investimentos, de oportunidades. A gente também teve queda de Selic, isso proporcionou uma busca maior pelos investimentos. Como o Charles falou, em 2015 até 2017, 2016, a Bolsa saiu ali de 557 mil CPFs para 619 mil. Foi uma mudança muito, muito, muito pequeno. A gente tem quase 4 milhões, a diferença é gigante. E o que motivou isso foi toda uma conjuntura e muito desse trabalho que a gente faz nas redes sociais, todo mundo faz nas redes sociais.
Eu acho que gerar conteúdo na rede social é atender uma demanda que as pessoas também acabaram criando e acabaram se relacionando mais pelas redes sociais. É uma forma mais fácil da gente ter acesso à informação e não dá para esquecer que depois do ano passado, com a pandemia, as pessoas buscaram ainda mais a rede social, né? Então, tudo que a gente faz vai para atender a essa expectativa, essa necessidade que as pessoas têm buscado. E aí também aumenta e entra, obviamente, a grande responsabilidade de se falar sobre isso nas redes sociais, porque a internet é meio terra de ninguém, a pessoa vai lá, fala o que quer, e às vezes você acaba ouvindo uma informação que não é correta. A gente sabe aí que a nossa mídia foi inundada de fake news, não só a brasileira, a mundial nos últimos tempos. Então é importante ter muita responsabilidade ao passar a informação. Vou passar para o Charles completar, porque ele também trabalha muito com as redes, assim como o professor Miri. Depois eu quero entender do Gilvan como que ficou a procura, né, de pessoas querendo aprender mais sobre planejamento financeiro, educação financeira lá na empresa dele. Charles, comenta um pouquinho, né, o que você percebe aí sobre esse boom, essa mudança, e quanto isso influenciou a sua estratégia na rede social também nesses últimos meses. Bom, eu acho assim, pegando o que o professor Mira disse ali com os números, foi uma quantidade brutal, né? Então a gente está chegando a 4 milhões de investidores. Esse número aí, não sei se todo mundo concorda aqui, depois a gente pode evoluir para isso. Esse número deve chegar a 10 milhões nos próximos 3, 4 anos. É uma tendência que vai seguir, né? A responsabilidade nossa, ela é enorme, porque essas pessoas chegam muitas vezes sem nenhum conhecimento. Então, alguns investidores ficaram ali anos, por exemplo, na poupança ou no tesouro, acumularam um patrimônio, e aí, de repente, se essa pessoa chegar no mercado de investimento e não tiver uma clareza do que ela quer, nível de risco, entender o perfil que ela tem, perfil, eu estou falando em todos os aspectos, tá? Até idade, por exemplo, né? O sujeito com 18 anos de idade, ele vai ter que ter uma cautela diferente de quem tem 70 anos de idade. Ele pode ser um pouquinho mais agressivo, dependendo, ele não tem que ter tantos cuidados, tem que ter outros e tal. Então, assim, eu acho que o investidor, ele chegou, essas milhões de pessoas, elas acabaram chegando na Bolsa, e a gente tem a responsabilidade, não de decidir, porque cada um vai saber de si, mas de passar conhecimento suficiente para que, pelo menos, essa pessoa não se machuque, né? A gente não está nos Estados Unidos, que tem uma cultura de 20, 30, 40 anos de investimento, que toda esquina todo mundo fala tudo. A gente está num lugar que simplesmente o avô da pessoa, o pai e a mãe da pessoa, eles ficaram na poupança ou no aluguel de 2, 3 salinhas comerciais, nada contra, bacana também esse tipo de investimento, mas toda uma geração ficou olhando para a Bolsa, muitas vezes achando que ali, pô, sai fora da Bolsa, compra um terreninho, cuidado, Bolsa é cassino. E aí, de repente, 4 milhões, vamos arredondar para cima, de pessoas chegaram na Bolsa e elas precisam do mínimo de conhecimento. Então, é até um cuidado que a gente tem que ter, uma obrigação moral e tal, de a responsabilidade com essas pessoas, de passar um conhecimento básico, falar sobre risco, falar sobre responsabilidade, falar sobre cuidado, segurar um pouco a empolgação, né? Você conhece o lema do meu canal, calma, porra. Então, calma, gente, vamos com calma, esse mercado vai evoluir, vem gente. E para terminar, para passar a palavra, senão eu falo muito, né? Eu acho que a coisa mais bacana desse movimento todo é que eu acompanho o mercado há muito tempo, há 20 anos, quem tinha 5 mil reais não tinha acesso a muito tipo de investimento, né? O cara que tinha 5 milhões, 10 milhões, ele tinha acesso a outros tipos de produtos, outros tipos de investimentos. E hoje, quem tem 5 mil, 10 mil, quem tem 1.000, tem acesso a produtos na prateleira que só o multimilionário tinha lá atrás. Então, a beleza desse movimento é que o pequeno investidor hoje, ele pode tudo, ele tem ali tudo na prateleira. A gente tem que tentar ajudar, não induzir, a que ele entenda, pelo menos, como se fosse o seguinte, a ler o rótulo do que ele está consumindo ali em termos de produto. Mas é um movimento belíssimo, como todos os movimentos, tem 1 milhão de problemas, mas tem muito mais coisa bonita do que problema, eu acho, na minha visão. Tá? Passando a palavra aí. Tem muito mais vantagens em a gente construir isso juntos, cada um com a sua personalidade, seu conhecimento, sua responsabilidade, do que se a gente não tivesse esse caminho. Eu queria entender um pouquinho do Gilvan, como é que tem sido lá
na empresa, né, na Financer Educação. Muito mais gente procurou nesses últimos tempos aprender com vocês ou buscar carreira no mercado, de fato se tornou a menina dos olhos, digamos assim, o investimento se tornou a menina dos olhos para o brasileiro? Fabiana, ótima pergunta. Eu quero fazer uma pequena citação para explicar como eu cheguei até aqui. Eu queria prestar uma homenagem póstuma a um dos caras mais incríveis que o Brasil teve presidindo a BMF naquela época, que era o Raimundo Magliano. Ele faleceu ano passado e eu queria prestar muito minha homenagem. Ele criou um projeto e foi a minha inspiração para trabalhar no mercado financeiro, que chama Bovespa Vai Até Você. Naquela época, a Bolsa não tinha nem 1 milhão de pessoas. Pelé foi o garoto propaganda naquela ocasião. A meta era chegar em 50 milhões, em 5 milhões de pessoas. Isso foi no ano de 2008, 2009, logo após a crise. E eu fico muito feliz em visualizar que depois de 13 anos, a gente tem aí o acesso ao mercado financeiro. Pegando as palavras do Charles, para você que está ouvindo, qualquer pessoa no mercado financeiro. Qual é o meu papel aqui, até pela minha história também. O Brasil hoje, Fabiano, ele tem uma memória curta, né? Nós temos 6 anos de um plano real, o Mira, que contou sua experiência, o Charles também, é uma moeda jovem. Então, pense o seguinte, em 26, com uma taxa de menos de um dígito, nós conseguimos colocar 4 milhões de pessoas. Com certeza, daqui 25 anos, talvez seja um número 4 vezes maior, porque todos terão acesso. E as mídias sociais aí fazem um trabalho de 64%. Segundo as recentes, a maioria das pessoas que querem aprender sobre educação financeira procuram um clube. Isso é incrível, né? Então, é uma ferramenta muito importante. O que é o seguinte, eu fui muito ousado na pandemia, seguindo a que eu construí no de 13 anos do mercado financeiro por grandes instituições. Eu abri a primeira loja de educação financeira, uma loja, e a segunda-feira agora eu abri e a gente está com plano de expansão de mais 2 unidades. São unidades, tá, Fabiana, que procuram, e você vai ficar super chocada, para aprender noções básicas de investimentos, onde elas querem ali ter uma pessoa acompanhando. Né? Então, a gente foi para um lado, no meio da pandemia, eu vi uma janela de oportunidade, e eu criei a primeira loja de educação financeira, uma loja que você chega, tem planejamento financeiro, que é o nosso produto, você tem uma formação com profissionais do mercado financeiro, então a gente tem um ensino híbrido, online. Mas a procura, Fabiana, com certeza, não foi só de profissão, não. Foi as querendo aprender a investir, mas elas não querem ter uma preocupação, elas querem chegar lá, sentar e falar, como eu aprendo? E, para finalizar, na sexta-feira a gente tem um dia Day, onde chega e tem diversos cursos, sabe, Fabiana, de qualquer tema. Então, isso foi um lado, mas o que está acontecendo hoje é uma transformação. E aí, para explicar rapidamente, o Brasil tem R$1 trilhão na poupança, tem 23 mil fundos de investimentos, que são de 6 trilhões de reais. Em termos de certificação, para quem é autônomo, são apenas 13 mil agentes autônomos, Fabiana. Então, a conta é simples. Será que 13 mil agentes autônomos vão conseguir tirar 1 trilhão da poupança? Não. Então, hoje, em janela de oportunidade, talvez a profissão com maior curva de crescimento, seja com tecnologia ou com isolamento social, vai ser a carreira no mercado financeiro. Muito legal a gente ouvir você falar, porque de fato é um mercado que está se transformando e é obviamente porque a demanda também vem aumentando, né? Eu queria passar agora um pouquinho para o professor Mira e para o Charles, para a gente entender como vocês enxergam o papel, que é o tema da nossa palestra, o papel das mídias sociais na educação financeira. A gente, como eu disse no começo, não temos educação financeira ainda nas escolas, em casa, muitas pessoas também não tiveram educação financeira, eu não tive, eu acho que a maioria das pessoas que estão acompanhando aqui também não teve educação financeira em casa, e acho que é um desafio muito grande ainda lidar com dinheiro e lidar com investimentos. Eu queria entender o papel das mídias sociais e os alertas, né, porque muita gente às vezes acaba entrando em conteúdos ou em promessas, em situações que de fato não são bacanas ou não são corretas, né, então eu acho que tem aí um processo de aprendizagem muito grande a partir da rede social, né? Queria que o Charles falasse primeiro e depois eu passo para o professor Mira. Tá bom, essa coisa eu até brinco bastante, né, que a educação financeira, ela deveria ser, ter um foco tão grande ali no ensino básico, de repente ali no ensino médio, né, o que a gente chamava antigamente do primeiro ou segundo grau, que eu acho legal ler O Pequeno Príncipe, A Bolsa Amarela, Sítio do Pica-Pau Amarelo também, é bacana, tem que ter, ok, ponto. Mas tem que ter também Pai Rico, Pai Pobre,
O Homem Mais Rico da Babilônia. Então, eu acredito, eu não acho, acredito, que aos poucos, quem sabe, a gente fazendo esse trabalho, se esforçando um pouco mais do que a gente já se esforça, porque não é um trabalho fácil, tá? Esse nosso aqui, a gente possa, aos pouquinhos, colocar isso, porque se um adolescente hoje, eu vou pegar o livro Pai Rico, Pai Pobre, porque é um clássico, né? Da pessoa não ficar naquela corrida dos ratos. Se um adolescente hoje de 14, 15 anos, 16 anos, tivesse ali no ensino médio dele uma aula sobre esse livro, uma leitura, o que é um ativo, o que é um passivo, os cuidados, eu tenho certeza absoluta que nos próximos 10 a 15 anos o perfil seria outro. Óbvio que a gente tem que discutir o ensino básico antes, né? Eu estou falando isso, parece até utopia, porque boa parte dos jovens são analfabetos funcionais, não sabem ler, escrever, mas não adianta aqui a gente ficar reclamando do problema. Então, eu mesmo já estou combinando com algumas instituições, algumas pessoas, de dar palestra em alguns colégios, obviamente tudo gratuito, eu tenho certeza que o professor Mira também faz esse trabalho, Gil, todo mundo está fazendo esse trabalho. Então, aos poucos, eu acho que a gente pode começar a dar um start, a ligar um motor, e esse movimento, quem sabe, sei lá, daqui a 15, 20 anos vai funcionar. Mas no colégio, no ensino básico, ensino médio, eu tenho certeza que pequenos detalhes, brincadeiras, jogos, todo esse movimento, ele vai fazer alguma diferença. Porque nessa faixa de 14, 15, 16 anos, se você imputar algumas coisas ali, aquele jovem não vai virar um adulto no início da vida fazendo cagada, né? Comprando um imóvel sem pensar, nada contra comprar um imóvel, é bacana também, mas você tem que fazer algumas continhas, ver se é para você, se endividando, pagando um juro caro no cartão de crédito. Então essas coisas assim, Homem Mais Rico da Babilônia, Pai Rico, Pai Pobre, outros livros, autores brasileiros também, para a gente sair só da dependência de fora. Aos poucos, eu acho que esse movimento vai acontecer, depende da gente, e acho que está todo mundo fazendo a sua parte, né? A gente também não fala muito, não precisa falar tanto quem faz, mas é um movimento que precisa ser feito, passar a palavra aí, mas acho que o ensino médio fundamental, ele está pronto para nos receber, óbvio, precisa melhorar muito, né? Mas é o que eu disse, dá para a gente fazer a nossa parte. Para o seu perfil, professor Mira? Muita gente nessa faixa etária aí indo para o teu perfil? Tem bastante gente nessa faixa etária. A Ambima fez uma pesquisa recente e de 266 perfis de influencers e influenciadores conseguem impactar cerca de 74 milhões de pessoas. É um número bem relevante, mas eu acho que ainda é muito pouco para uma população de 220 milhões de habitantes. O Charles até falou que acredita que 10 milhões de pessoas estarão na Bolsa nos próximos anos. Eu espero que ele esteja errado e eu espero que seja muito mais do que isso, porque no universo de 220 milhões de pessoas, 10 milhões ainda é muito pouco. Mas se a gente olhar que o quanto tempo a gente levou para chegar a esses 4 milhões que a gente ainda vai atingir, 10 milhões vai ser um número fantástico, realmente. A Me Poupe começou esse trabalho em 2015, lá, quando não tinha praticamente nada, né? Como a Natália brinca, ela plantou o mato, né? Não tinha nem mato, ela plantou o mato para que todo mundo chegasse quando só tivesse mato. E hoje a Me Poupe tem 6 milhões de inscritos no YouTube e consegue impactar 20 milhões de pessoas por mês. A gente falou do crescimento da Bolsa, mas também houve um crescimento dos investidores em Tesouro Direto. A gente está batendo quase 10 milhões de investidores em Tesouro Direto, que também é uma ferramenta importante para fazer tudo isso que o Charles estava falando, de vou começar a investir um pouquinho, vou poupar, né? O hábito de poupar, além da poupança, melhor do que o veículo chamado poupança, o hábito de poupar, ele também pode ter como referência o Tesouro Direto, uma ferramenta que foi criada aí para dar acesso para quem tem até pouco recurso, mas quer investir com um risco de crédito muito baixo nos títulos do Tesouro. Então a gente tem hoje uma possibilidade muito maior de ferramentas de investimento, e o papel das redes sociais é fundamental em esclarecer, abordar e mostrar para toda a população essa possibilidade. E aí, pegando um outro gancho do que o Charles falou, que a gente tem uma necessidade aí muito grande da economia, da educação, para mostrar isso para os jovens, e aí a gente criar uma educação financeira de base, que ela não existe. E eu acho que, além de
ter material didático, eu como educador, como professor, eu acho fundamental que a gente tenha isso, mas eu também me preocupo com o papel do professor, porque os professores eles não estão preparados. Eu tenho alunos que são professores, alunos que são doutores, dão aula em universidade, tenho diversos alunos que têm esse perfil e que também têm filhos, e os filhos, até em colégios que têm alguma iniciativa de educação financeira para jovens e para crianças, a gente percebe que isso é uma vontade, mas que não tem preparo, não foi dado preparo aos educadores e não se tem também muito material pedagógico. Eu acho que a gente tem um trabalho muito grande. Dentro do meu perfil, cerca de 65% é feminino, são mulheres. E tem muitas mães, e elas me relatam isso, que os professores, as professoras não têm um preparo, não foi dado a eles um preparo de educação financeira para que eles possam passar isso para as crianças. É mais que uma imposição. O MEC disse que a gente vai ter educação financeira para as crianças, um monte de coisa, mas ainda não foi criada uma estrutura, tanto em colégios públicos quanto particulares, para que os professores tenham esse conhecimento e consigam repassar, para que seja uma coisa natural. A gente tem que criar uma cultura de investimento, de redução do endividamento, para construção de um futuro próspero, e isso é o que vai ajudar a reduzir essa busca pelo ganho rápido, essa ganância que as pessoas têm. Quando a gente vê lá a fila da loteria lotada na Mega Sena da Virada, mostra muito isso. Todo mundo quer um retorno muito rápido. As pessoas ainda não aprenderam que tem que plantar e você vai colher ao longo do tempo. E quanto mais cedo você começar a plantar, melhor. Por isso que a educação lá, desde a criança pequenininha, eu sou pai, eu tenho uma filha de 9 anos, minha esposa também está grávida, e eu já faço todo um trabalho com a minha filha, ela já entende os ativos que ela tem, as informações, você vai ser dona de um pedacinho disso aqui, você é dona de um pedacinho desse shopping que você gosta, dessa empresa que é bacana. Outro dia ela teve uma aula na escola sobre rio, água e não sei o quê, e a responsável pela Sabesp, que é a empresa aqui de São Paulo de saneamento, foi lá e eu falei: filha, você sabia que você pode ser dona de um pedacinho dessa empresa? Você gostou bastante da aula? Sabia que você pode ser dona? Ela se empolgou, ela quer ser dona de um pedacinho. Eu falei: a gente consegue comprar uma ação com a mesada. Você vai pegar a mesada do mês e a gente compra uma ação dessa empresa. Então, existem diversas maneiras para a gente inserir isso no dia a dia do brasileiro e precisa muito. Tudo que eu falar vai ser muito pouco, tudo que o Charles, o Gilvan, todo mundo, tudo que a gente vai falar ainda é muito pouco, a gente precisa falar mais, falar 24 horas por dia para tentar preencher esse gap de 500 anos aí, mais de 500 anos que a gente tem de Brasil, onde não se deu foco aos investimentos, à construção de futuro, né? Quando a gente passa a dar foco na construção do futuro, a gente passa a incentivar mais o mercado de capitais. Isso tem uma importância tão grande. Por quê? Porque o mercado de capitais, qual o objetivo dele? Fazer a captação de recursos para as empresas que vão desenvolver a economia, que vão criar emprego e renda, e aí a gente gira toda essa engrenagem e tudo funciona de uma maneira melhor. A gente teve aí nos últimos 6 meses, 12 meses, uma série de empresas entrando na Bolsa, empresas que antigamente seriam inimagináveis. Esse crescimento da Bolsa provocou isso. A gente não tinha como imaginar uma Espaço Laser, por exemplo, uma empresa de depilação na Bolsa de Valores. O Brasil, que é commodities, como a gente bem sabe, é financeiro, poucos setores ali que acabam dominando a Bolsa, e esse crescimento já tem permitido isso. Então a gente tem muito para fazer, mas o pouco que já foi feito já começa a dar algum resultado. E isso mostra a importância de tudo aquilo que a gente está fazendo e tudo aquilo que a gente precisa fazer ainda. Muito legal você citar especificamente o case Espaço Laser, porque eu vou entrevistar amanhã, né, o CEO da empresa, e vamos falar justamente sobre o crescimento da empresa, sobre esse setor na economia e o IPO. Então, realmente, empresas que a gente às vezes não imaginava que pudessem estar na Bolsa, entrando. Falando um pouquinho, passando a bola para o Gilvan, falando um pouquinho sobre isso que o professor Mira comentou, Gilvan, as pessoas têm muita pressa, as pessoas começam a ler ou a aprender sobre Bolsa de Valores e, de repente, elas querem ficar ricas do dia para a noite e acontecem muitas vezes algumas decepções, porque elas olham para alguns ativos e entendem que tem que aportar sempre, ter disciplina e tudo mais. Na tua instituição, na tua escola,
né? Você percebe isso? Tem uma fase em que o aluno chega mais empolgado e depois ele entende que existe uma realidade a ser construída. Eu acho que isso também faz parte da formação do investidor, né? E quanto isso pesa, digamos assim, para a turma que você ensina lá na tua instituição? Legal, Fabiana. Um ponto, até o Mira fez uma excelente explanação, o Charles também. E eu vou te contar um caso curioso e dar uma sequência aqui. Nosso primeiro dia, quando nós abrimos a unidade em setembro, ali, quando teve uma congestão da pandemia, a gente começou a ter uns atendimentos programados. Nosso primeiro cliente foi um porteiro, gosto de reiterar aqui. E aí ele chegou falando o seguinte: eu quero aprender como é que eu faço um day trade, fazer um day trade, porque eu ganhei R$ 200 na banca e eu quero aumentar a banca. E aí foi todo um trabalho de explicar para ele que ele tinha que fazer um investimento no conhecimento, que o mercado financeiro funcionava no longo prazo. Mas acho que a gente tem que fazer um trabalho antecedente de entender assim, como é que é a estrutura econômica do país, né? Eu vi excelentes explanações do Charles e do Mira, que é o seguinte: o Brasil hoje, tá, Fabiana, e para quem está aí nos prestigiando com sua audiência, tem 100 milhões de pessoas que têm uma renda familiar de R$ 400. E o Brasil tem 2 milhões de pessoas que têm uma renda familiar de R$ 17 mil, dados da PNAD contínua de 2019. Quanto tempo demora para essa pessoa de R$ 400 de renda familiar passar para 17? 9 gerações. São gerações do Brasil para você ter um crescimento dessa magnitude. O Brasil também tem 14 milhões de pessoas que vivem, segundo o Banco Mundial, pobreza extrema, com R$ 89 de renda. Então, para essa pessoa, é muito complexo ela entender que uma taxa Selic rende 3,5%. É por isso que nós assistimos talvez um alto crescimento das pirâmides financeiras, das falsas promessas, porque o brasileiro ele não entende. Mais uma vez eu reitero, o país é jovem nessa questão de educação financeira. Eu também concordo com o Mira, com o meu respeito ao Charles. Eu acho que dobrar 10 milhões ainda é pouco. O Brasil tem um número pífio de empresas na Bolsa de Valores. Parabenizar a Espaço Laser por ter feito um IPO de mais de R$ 2 bilhões. Nós precisamos aqui de 2 mil empresas listadas na Bolsa de Valores. Hoje nós temos um overbook, nós temos 21 mil fundos de investimento de oportunidade. Então a gente faz um trabalho sempre de mostrar como o Brasil vai ser 4 vezes maior do que a gente está presenciando atualmente, por seguintes respostas, né? A Índia tem mais empresas, os Estados Unidos é uma referência, a China tem muitas empresas de mercado de capitais, e eu sempre reitero, né? Se o Brasil tivesse mais empresas listadas na Bolsa de Valores, será que nós teríamos tantas empresas indo à falência? Nós temos mais de 11 milhões de empresas, micro e pequenas empresas, que nós dependemos aqui da economia. Os IPOs importantes, mas o crédito, que vai ser um dos temas aqui pela Cadima, é um instrumento muito importante. Presenciamos agora Le Postiche, Cavaleira, TNG pedindo recuperação judicial porque ela não teve acesso a crédito, de certa forma. Então, lá na escola, a gente faz todo um trabalho. A gente tem trilhas educacionais e a gente escolhe, curiosamente, regiões que têm um IDH, uma renda per capita média, porque, Fabiana, um PIB de 10%, como tem a China, a gente tem que aumentar a renda. É muito claro na minha concepção, o Brasil tem um problema de renda. E eu vou deixar isso muito claro. Eu fiz uma palestra em janeiro de 2019, e quando eu falei que o Brasil tinha 40 milhões de pessoas desbancarizadas, e foi através da pesquisa da Exame, e algumas pessoas em Genebra. Mas durante o auxílio emergencial, 68 milhões, podemos considerar aqueles que não dependiam, vamos botar aí, talvez 98 milhões, foram atrás de R$ 600. Foram tantas contas digitais, que a empresa que usou isso, a instituição financeira, que até fazia um IPO das contas digitais. Então, a gente tem um crescimento muito grande em termos de cidadania, de educação financeira, de profissões do mercado financeiro e de mais empresas do mercado de capitais. Então, o papel aqui na Financeira Educação é criar mais de 100 pontos comerciais espalhados por diversos pontos do Brasil, fugindo com muito respeito ao condado da Faria Lima, que é maravilhoso, é bonito, é incrível, mas existe um Brasil que a gente talvez não esteja conhecendo, no Nordeste, no Norte do país, que precisa de pessoas que precisam de renda e de empresas que precisam de crédito. Então, acho que o nosso trabalho aqui, eu queria falar para todos que estão nos ouvindo, o mercado financeiro é a grande oportunidade dos próximos 25 anos. E não é por achismo, não. É porque nós temos apenas 1 milhão de investidores em fundos imobiliários, que isso não dá nem 1% da população brasileira. Como reiterou o Mira e o Chá, são 4 milhões de pessoas na Bolsa de Valores, né? 1 trilhão na poupança, 13 mil agentes autônomos. Se você somar as certificações da Ambima, não dá nem 1 milhão de pessoas. CFP são 3 mil pessoas. De um CGA para fazer a formação é menos de 1.000. Ou seja, se você está aí ouvindo por uma instituição, né, vou reiterar aqui a Financeira Educação,
O Charles participa aqui da Mono Week todo ano que tiver, porque investir num lugar crescer de maneira infinita, o mercado financeiro é esse. É muito interessante ouvir vocês falarem. Enquanto vocês falam, eu vou aqui acompanhando a minha pauta e lendo as mensagens do chat. Tem muita gente aqui falando da importância do nosso painel e dessa conscientização, né, do brasileiro da importância de investir e de trabalhar melhor o próprio dinheiro. Teve um comentário aqui que está gerando comentários em cima, onde um rapaz disse que para começar a investir é preciso ter pelo menos R$150 mil em ações para pensar em dividendos. Senão, nem adianta. Esse pensamento de que tem que ter muito dinheiro, ou tem que ter um dinheiro já robusto para começar a ter dividendo, ou para começar a ganhar alguma coisa em cima, vamos desconstruir isso. Eu acho importante a gente falar disso aqui, né? Até para ajudar esse rapaz, o Roger, que está falando aqui com a gente, e a turma que está comentando em cima dele. Falou, não é bem assim, Roger, tem que começar de algum lugar, né? Essa pressa de começar e a sensação de que não vai dar, que vai demorar muito para chegar, atrapalha o brasileiro que começa a acompanhar os perfis nas redes sociais e a pegar um monte de informações? Dá para dizer que atrapalha? Vou começar pelo Mira, depois eu passo para o Charles. Assim, melhorou muito. Dos últimos, acho que 1 ou 2 anos, melhorou bastante. Alguns anos atrás, todo mundo que me procurava era querendo ganhar dinheiro rápido. Eu fiz um vídeo ano passado, eu montei uma carteira, e aí você tinha perguntado anteriormente sobre as pessoas, a confiabilidade da informação. É importante que as pessoas entendam que quando a gente fala de renda variável, só um analista CNPI pode recomendar, fazer análise e recomendar. Isso está na resolução número 20 da CVM, que revogou, de agora, de fevereiro de 2021, revogou a instrução normativa 598, que trata justamente disso. A resolução número 20, ela fala ali no seu artigo 1º, que quem faz qualquer explicação pública que possa levar o investidor a tomar uma decisão de investimento, isso se assemelha à análise, e no artigo 2º dessa resolução diz que somente um analista CNPI pode fazer isso. E aí eu sou um analista CNPI, prestei a prova, o Gilvan falou que existem poucos profissionais, a menor quantidade de profissionais no mercado financeiro, uma das menores, tem o CFA, que é uma certificação internacional, e uma das menores é o CNPI, que é o Certificado Nacional do Profissional de Investimento. É quem pode, de fato, recomendar, dizer, compre essa ação e vende aquela ação. E ano passado, sim, eu já fiz vários vídeos no canal da Me Poupe recomendando ativos, né? E eu fiz uma carteira com R$50. Então, com R$50, você conseguiria, na época, que até hoje você ainda consegue, comprar 6 ações. Eram 6 ações pensando em empresas duradouras, empresas de longo prazo. Então, com R$50, você consegue montar uma carteira. Então, esse imaginário popular de que você precisa de muito dinheiro, ele é desconstruído todos os dias, um trabalho que todo mundo faz, e a gente consegue provar ali por A mais B que você não precisa de muito dinheiro. Eu acredito que esse rapaz que fez esse comentário falou aí de um valor X, e na verdade não existe um valor X, você tem que ter no mínimo tanto. Isso aí é muito relativo, porque se eu tenho uma carteira capaz de me pagar 0,5% ao mês, qual a minha necessidade? A minha necessidade pode ser R$1.000 por mês para poder ter a tal sonhada independência financeira, que é não precisar trabalhar e viver só de renda. Para outras pessoas, R$1.000 vai ser muito pouco, eu preciso de R$5.000. Eu preciso de R$10.000. Isso aí é que vai determinar quanto você tem que acumular. Mas imagina assim, não, eu quero hoje parar de trabalhar. Eu já atingi esse patamar, eu trabalho apenas fazendo o que eu amo fazer, que é dar aula, que eu faço já há muito tempo, eu sou apaixonado por isso, mas eu atingi a independência financeira há mais ou menos uns 4 a 5 anos. Só que isso não foi do nada, eu construí isso ao longo de, sei lá, uns 20 anos. Eu sou nascido e criado numa comunidade carente no Rio de Janeiro, sou lá do bairro do Rio Comprido, e fui construindo ao longo de muitos e muitos anos até atingir a independência financeira. Agora, se eu ficasse com a ganância de construir rápido, ter um retorno rápido, provavelmente não teria chegado aqui. Teria gasto dinheiro, teria ganho, teria gasto, teria ganho, teria gasto. E em vez de
ganhar e guardar e poupar e investir em criar instrumentos geradores de renda para hoje não precisar trabalhar. Então, eu preciso de um caminhão de dinheiro. Não, você tem que começar de algum lugar, e esse algum lugar pode ser R$ 5 que você economizou ali com uma compra, com alguma coisa, você deixou de comprar alguma coisa que você de repente nem precisava, ou vendeu alguma coisa que você tinha em casa, fez uma renda extra, vendeu alguma coisa que você não precisava. Isso aí pode ser transformado num ativo gerador de renda. Então, quando a gente compra um ativo gerador de renda, a gente passa a ser sócio e sócia de uma empresa, de um fundo imobiliário, de alguma coisa, você passa a receber parte dos lucros ad eterno, vai ficar para os seus herdeiros e assim você vai construindo. Eu preciso de muito dinheiro. Tá bom, mas você tem que dar o primeiro passo. Não adianta você ficar pensando assim, eu preciso de 1 milhão. Tá bom, esse 1 milhão ele vai começar com R$ 1. Ele não começa com 1 milhão, você não começa ganhando 1 milhão. É como um trabalho, você não começa como CEO da empresa. Você começa como estagiário e vai crescendo. O investimento vai ser uma lógica. Você vai construir pouco a pouco até chegar no objetivo que você quer. Não vai ser de uma hora para outra, não vai ser rápido, não tem jeito, vai ser pouco a pouco, mas vai ser gratificante porque isso aí vai ser duradouro. Não é como você ganhou um dinheiro, gastou e aí o que acontece depois? Você vai construir um patrimônio capaz de te gerar renda e aí você não vai precisar de governo, de previdência social, você consegue construir a sua própria independência, a sua própria previdência social, você mesmo consegue construir. Essa mentalidade e fazer com que as pessoas, de fato, comecem a pensar como o Mira colocou, é um grande desafio, Charles, para quem está começando? Você ainda vê muitos enganos quando se trata da mentalidade do investidor? Esse pode ser um grande desafio para quem está começando a investir? Eu vejo só enganos. Sabe aquele meme do Sexto Sentido? Eu vejo o tempo inteiro. Eu vejo só enganos o tempo inteiro. Eu vou pegar a resposta do meio a resposta já do Mira, assim, o gancho já da metade, que ele já falou tudo do CNPI, já falou do tal. Eu queria pegar da metade falando o seguinte: as pessoas desprezam, e eu falo isso tanto pela teoria quanto pela prática, tá? As pessoas desprezam o poder do tempo. Então, o que acontece? O cara olha lá, vou investir R$ 1.000 nessa ação aqui, aí você vai me pagar não sei quantos centavos só de dividendo, deixa eu ir nessa outra ação que eu vi ali no YouTube, eu vi em algum lugar, alguém falando que ela tem chance de dobrar, é a ação do mês, porra, é isso que eu preciso da ação do mês, porque ela vai subir. E ele passa meses, anos na ação do mês, no investimento da semana, e ele despreza o poder do tempo. Não tem nada mais poderoso do que o tempo, se você fizer a coisa certa, né? Não fizer cagada. Então, ao investir em ativos que pagam dividendo, indicados por CNPI, por casas de análise, por relatórios sell-side, seja lá o que for, tá? E pensar ao longo do tempo, você vai construindo uma carteira e ela vai te gerando dividendos, aquilo vai sendo reinvestido. Isso vai virando uma bola de neve positiva. Assim como a gente estava falando da educação básica, de milhões de pessoas endividadas e tudo mais, que seria como se fosse o mal da economia, que a gente precisa ajudar essas pessoas. Do outro lado, a gente pode utilizar esses juros que são maldosos, por um lado, como uma coisa benéfica, né? Você vai acumulando. Então, 50 centavos hoje, vira 65 daqui a 3 meses, vira R$ 1 daqui a pouco, vira R$ 2, vira R$ 3. Então, não desprezem, por favor, o poder do tempo. Isso tudo que eu falei é teoria, não serve para nada, né? Beleza, então vamos para a prática. Na prática, como eu já converso sobre economia há muito tempo, eu me formei em economia, eu amo economia desde que eu era moleque, a minha mãe me levava lá no banco, eu pegava aqueles carnezinhos do banco, levava para casa para ficar brincando. Eu gosto de economia, né? Mas, vamos lá, alguns amigos que eu conversava há 10 anos sobre investimentos não começaram a investir até o ano passado, o ano retrasado, ficaram só olhando, né? Se essas pessoas tivessem começado a investir, a cuidar do dinheiro e tal, hoje o patrimônio deles seria outro patrimônio totalmente diferente. Até porque quando você começa a investir, tem coisas que só você começando para sentir, né? Porque você vai investindo, aí você tem R$ 100, você tem R$ 200, R$ 500, aí você chega a R$ 1.000, passar de R$ 1.000 para muita gente é uma barreira psicológica altíssima, e aí a pessoa acaba gastando em outra coisa, quebra a tela do celular,
faz não sei o quê. Aí depois chega até 10 mil reais, aí 10 mil reais já começa a dar um dividendo bonitinho. Chega o torpedo no seu telefone, você fala, caramba, sextou com 3 reais. Aí você, puta, se sextou com 3 reais, pô, seria bacana sextar com 30. Então, investir é como se você... Quem começou a investir há pouco tempo, eu já vou passar a palavra, a sensação é diferente. Ele começa a andar no supermercado, começa a ir no jogo de futebol e tal, ele olha outras pessoas e fala, pô, esse cara também deve estar investindo, esse outro cara também. É como se você fizesse parte de um clube, você começa a evoluir, você começa a ter dinheiro. E isso eu não estou falando só como foi colocado, por exemplo, da bolha, que nem dizem, de uma Faria Lima. Eu moro no sul do país, eu moro no interior do sul do país, já morei em outros lugares. Então, eu vejo que no final das contas, né, o Brasil tem essa demanda por conhecimento, por evolução, e é tão gratificante você conversar com uma pessoa que estava endividada há 2, 3 anos, e hoje ela te manda um print lá, porra, cara, tá aqui, ó, 2 reais de dividendo. Pô, eu tô feliz pra caramba, porque antes eu estava endividado. Então, eu acho que o brasileiro precisa, se fosse um resumo, acreditar no poder do tempo e da direção certa, com responsabilidade, tá? E óbvio que o trabalho da escola, eu queria até colocar assim, a escola financeira aqui, porque a gente foi falando, daqui a pouco acaba o painel e eu não consegui gravar o nome, tá? Obrigado. Sim, só vou fazer um comentário importante antes do Gilvan entrar, porque eu quero que ele comente sobre isso. Isso, a questão do tempo, a questão do tempo, gente, é a mesma coisa que alguém chegar para você. Vou dar um exemplo pessoal. Nossa, como você apresenta o jornal legal, né? Nós faz isso tão bem, né? Levou 15 anos para fazer bem. Levou 15 anos para a pessoa conseguir se tornar aquele profissional. Não se faz do dia para a noite. Com dinheiro é igual. Leva 15 anos, 20 anos, às vezes, para você ter o retorno para a tua liberdade financeira. Como o próprio professor Mira disse, que está com a liberdade financeira há algum tempo, mas levou anos para construir. E eu acho que isso é sobre ainda acreditar em pílulas mágicas, em ilusões, de que aquele dinheirão vai chegar em algum momento e amanhã eu vou ter mais sorte do que hoje, e só atrasa o processo de começar. Queria passar a bola para o Gilvan, para ele comentar um pouquinho do que os dois professores falaram aí antes do meu comentário aqui sobre o tempo e como a gente pode comparar com a carreira, né? A carreira não se faz de um dia para a noite. Fabiana, Charles, Mira, a sua área aqui é incrível, Rio Comprido, Charles também é o sul do país aí. Incrível. Olha, eu sempre gosto de debruçar sobre os dados socioeconômicos e tentar traduzir isso para o que a gente faz aqui, tá? 70% das famílias brasileiras hoje estão endividadas. Isso é um número preocupante, cheque especial e cartão de crédito, né? E um outro dado interessante, uma correlação e te dar essa resposta é o seguinte: hoje no Brasil existe uma coisa chamada concentração de renda. 1% mais ricos controlam quase toda a economia. E os outros 99%? Quando eu venho falar de educação financeira, que foi eleito agora pela revista Forbes como um dos jovens que estão fazendo educação financeira e crédito no Brasil, muito com o apoio do Charles, do Mira, sua, Fabiana, e dessa audiência que está aqui nos prestigiando, é o seguinte: se eu quero ver o desenvolvimento do país, eu tenho que dar uma acessibilidade para 99%. Porque se esses 99% que começar a investir 100, 200, 300, 400 reais, é incrível. Então, essa pessoa que também está participando, que é importante estar aqui, você não precisa de 150 mil reais para investir. O fato curioso é o seguinte: para quem acredita no INSS, você vai contribuir 35 anos para ganhar R$1.000. Quando você chegar lá no final da vida, a expectativa de vida do brasileiro agora, as mulheres é até os 83 e os homens é 86, 73. Então, se você se aposentar aos 65, você vai conseguir, se existir com muito, você vai precisar de um complemento de renda, porque se existir SUS ainda, não sei se ele vai te atender no espaço que você deseja. O plano de saúde, na faixa de 65 anos, são R$3.000. Então, o que a gente precisa fazer aqui, todos que estão participando, todos que estarão nos próximos painéis, temos que democratizar o acesso para o mercado de capitais, porque existe 9% dos brasileiros precisam aprender o que a Money Week está apresentando hoje aqui. É como se investe de maneira consciente. E o fato curioso é o seguinte, né, Fabi, Charles e Mira? As pessoas aceitam pagar 35 anos para receber um salário mínimo. Em média, as pessoas receberem esse valor, 5 meses do ano pagando os impostos. Hoje, no Brasil, você trabalha 5 meses para pagar impostos para garantir a sua aposentadoria. Então, o nosso papel aqui, através das sociais, que é reiterar que lá na nossa escola, Charles, todos os profissionais são certificados, tá? Os professores
classificados pelo selo da Ambima, e nós temos um compromisso com a qualidade. Agora a gente está criando cursos que um pedaço da inscrição já vira pedaço para você começar a investir. A gente tem que lembrar um dado para finalizar esse raciocínio, para a gente entender o que é Brasil, sabe, Fabiana? A minha preocupação, e até eu falo muito na escola, assim, né? Vou pegar um termo aqui que todo mundo gosta. A gente é um pouco raiz, sabe? Eu não acredito que o mercado financeiro é calça-caque, tem até uma aversão a isso. O mercado financeiro é uma agente de transição para criar mais empresas, para gerar emprego, para criar oportunidades e mobilidade social. Há anos atrás, eu era um garçom, ô Charles. Eu peguei o Pai Pobre, passei por mais de 4 investimentos de alto nível e estou aqui hoje através desse livro, Pai Rico, Pai Pobre. E eu falo, se você quer uma mobilidade social de maneira planejada, crescer com o país, você tem que investir em conhecimento, em mercado de capitais e se profissionalizar. Porque se você quer ver uma grande construção do país, vamos dar a democratização do acesso para 99% que não tem ainda. Eu tô assim fascinada, porque o nosso chat está bombando de perguntas, de pessoas comentando, falando da importância desse painel e desses comentários de vocês. Nós temos ainda 10 minutos, parece muito, mas passa rápido, e eu vou aproveitar esses 10 minutos finais da nossa conversa para tentar entender como vocês enxergam os próximos anos para o investidor brasileiro. A gente viu uma crescente muito grande de pessoas entrando na Bolsa, o interesse aumentando bastante. Agora a gente começa a ver uma Selic, uma taxa de juros subindo, né? Até o final desse ano teremos um patamar mais elevado do que agora, pelo menos segundo a previsão dos analistas, estamos em 3,5% de taxa de juros. Como vocês avaliam os próximos meses? É um tempo importante para que a gente consiga continuar ensinando, independente do aumento dos juros? Muita gente fala, brasileiro nunca investiu em bolsa porque os juros eram altos, ganhava-se muito com pouco risco. Mas agora, mesmo que os juros subam um pouco, né, a gente não volta mais para onde a gente estava. Qual que é a importância de, nesse momento, ajudar o investidor a entender, a investir em renda fixa, investir em renda variável, fazer uma carteira mais diversificada? A gente tem 8 minutinhos finais aqui. Vou deixar cada um de vocês responder e depois a gente encerra. Começo pelo Charles. Bom, eu acho que a questão do juro tinha, obviamente, um pouquinho de impacto, como você falou, né? Então, a 15%, quem tinha dinheiro deixava o dinheiro na poupança, no tesouro, ia para a praia, e quem não tinha conhecimento deixava um pouco ali na poupança. Esse cenário mudou, só que foram várias questões ao mesmo tempo, né? Foi a mudança de juros, foi a democratização do conhecimento, foi toda essa expansão das redes sociais, onde as pessoas conseguem mais informações. Então, dito isso, eu acredito que o mercado, para falar rapidinho, passar para todo mundo, o mercado ele vai crescer muito, conforme eu falei, 10 milhões nos próximos 3 a 4 anos, todo mundo concorda que deve ser muito mais. A gente tem que cuidar dessas questões, de fugir de golpes, fugir de pirâmide, buscar conhecimento, porque tem que preparar esse terreno para a chegada de todas essas pessoas, até para que não fique todo mundo frustrado, né, com uma expectativa e acontece outra coisa, e tem a seriedade, tem as certificações, e tem as pessoas falando, Gilvan com esse trabalho de talvez preparar as pessoas até antes disso. Bacana demais saber que o livro Pai Rico, Pai Pobre mudou a vida dele. Então, assim, eu acho que é isso, o cenário é animador, com todos os cuidados que a gente sempre teve. Realmente eu espero que essas 99% das pessoas tenham também acesso a esse tipo de informação, até com ferramentas hoje como YouTube e outras plataformas surgindo, onde você quer saber qualquer coisa, você digita, tem ali gratuitamente, como esse evento aqui já concluindo. Obrigado pelo convite, parabéns, Gilvan, professor Mira, e você, Fabiana. Obrigado pelo convite. Bola aí. Vou te dar tchau daqui a pouco, tá? Vou te dar um obrigado daqui a pouquinho, no encerramento, mas assim, vou até aproveitar e passar a bola para o Mira, porque segundo as projeções da própria B3, em pouco tempo, em poucos anos, teremos 10 milhões de pessoas na Bolsa, em pouco tempo, relativamente, contando com o que a gente viu no passado. Essa realidade veio para ficar, né, professor? E a importância da gente tomar as rédeas da nossa vida financeira. O que o Gilvan falou, para mim, é muito interessante. 35 anos colaborando com a Previdência para depois receber um salário que às vezes não paga a conta da nossa vida, na nossa aposentadoria. A importância de se responsabilizar pelo nosso dinheiro e por fazer o nosso dinheiro render.
A gente tinha uma realidade de taxa de juros ali. Isso numa realidade mais recente, não vou nem falar de muito longe. A gente tinha uma Selic, uma taxa básica de juros ali na casa de 14%, mas ela já foi muito mais, se a gente falar de décadas para trás. Mas pensando num horizonte mais curto, a gente teve ali uma taxa de juros e aí era um pouco cômodo. A gente tem hoje uma realidade, uma expectativa de que a taxa de juros não volte a ter 2 dígitos. A gente vai ter, pelo menos a expectativa do Boletim Focus, o último divulgado ontem, é que a gente termine esse ano numa taxa básica de juros de 5,5%, e aí a gente vá, ano que vem, já ali para perto de 6, 6,5%, e continue assim em 2022. Então, a taxa Selic deve subir e deve permanecer na casa dos 6,5%, é o que acredita o mercado. É o que você falou. As pessoas já tiveram o gostinho da Bolsa de Valores e não voltam mais. Imagina você comer uma sobremesa maravilhosa, você não vai comer alguma coisa não tão legal. Já tomou o gostinho. Isso é importante. Eu acho que todo mundo que já experimentou uma rentabilidade melhor e conheceu e estudou para poder apreciar tudo isso, não deve voltar muito para a renda fixa, mesmo porque ela não tem uma projeção de crescimento muito grande. E eu queria fazer até uma provocação, uma reflexão ao público, que a renda fixa rendendo 14%, 1% ao mês, é muito legal, mas naquela época em que a renda fixa estava rendendo aí 14%, na verdade rendia até mais, porque isso era só a taxa básica de juros, a gente tinha boas empresas hoje que as pessoas conhecem, por exemplo, eu gosto muito de Itaúsa, que é uma holding e diversifica em setor de energia, financeiro e um monte de coisas. E quando a Selic estava ali por 14%, a gente conseguia comprar a Itaúsa a 6,50. Hoje ela está quase R$ 11. Então, quando a taxa de juros está mais alta, a gente consegue comprar bons ativos de boas empresas mais baratos. Por quê? Porque a gente naturalmente aplica um desconto maior para dizer que vale a pena. Por que isso? Porque investir em renda variável é olhar a renda fixa e falar assim, tá bom, renda fixa vai me dar X, na renda variável eu quero X mais Y. X para mim não é suficiente. Então é natural que na renda variável você sempre vai ganhar mais do que na renda fixa, porque a gente exige isso da renda variável. E esse movimento veio para ficar, eu acredito que cada vez vai se disseminar mais e mais, a não ser que aconteça uma coisa muito ruim com o país, mas que ninguém acredita que isso possa acontecer, a gente acredita na estabilidade da economia, toda essa estabilidade da moeda, uma Selic mais controlada é de se esperar, e isso vai impulsionar cada vez mais as pessoas na Bolsa, quem já está lá vai trazer mais e mais pessoas, e esse nosso trabalho de influenciador vai ser cada vez mais importante, e não só de influenciador, não só de influenciar pessoas, mas de criar novos influenciadores, e a gente cria aí toda uma corrente para mudar realmente a realidade do país. Legal, vou passar a bola agora para o Gilvan, para ele fazer um comentário também sobre o que os meninos estão contando, um comentário final, né, sobre a importância da gente continuar aprendendo, porque de fato, quando a gente é picado pelo bichinho dos investimentos, da educação financeira, a tendência é que a gente siga aprendendo e siga crescendo, né, Gilvan? Olha, eu vou lembrar o mito da caverna, né? Então, as pessoas estão num lugar escuro e de repente chega uma luz. Essa luz chama a atenção e você sai para descobrir o que é isso. O Brasil hoje foi basicamente influenciado pelo mercado de capitais, entendendo um pouco sobre isso. 75 milhões, como o Mira destacou, já são impactados. Quero lembrar uma coisa para você que está aí nos ouvindo. Podem tirar sua dignidade, podem te ofender, podem raspar o teu cabelo, podem xingar a cor da sua pele, mas nunca vão tirar o conhecimento de vocês. Então, para mim, o investimento mais precioso é o conhecimento. Se eu subir, eu sei que o Brasil deve 5 trilhões de reais, talvez não volte nos 14%. O que eu tenho que aprender é aonde eu vou ler, quem eu vou ler aqui para aprender um conhecimento que ninguém me tira, que esse ativo é o mais precioso, tanto que é o slogan lá da escola, o melhor investimento é o conhecimento. E se você quiser fazer uma leitura interessante, tem aqui, o Mais Importante para o Investidor, do Howard Marks. Em alguns momentos a gente fica muito preocupado, o Warren Buffett, que é o grande investidor, o maior investidor de todos os tempos, ao longo dos seus 90 anos, ele fala uma coisa, gente, tem uma hora que você tem que se afastar dessa enxurrada de comunicação. Eu tenho uma inveja boa do Charles, que está lá no sul, que fica um pouco afastado da gente, fica aqui, né, Mira, muito próximo do Leblon e do Condado.
e então, às vezes, a gente é muito influenciado. Eu acho que quando liga um pouco, investe em você, se capacitar ainda, e o importante, o Brasil hoje tem 330 bilhões de reais em reservas internacionais. A você que está olhando aqui para o Brasil, se o Brasil tem reservas internacionais em dólar, por que você não tem? Por que você não começa a olhar para outra classe de ativos, olhando os cenários internacionais, que tem muitas opções? Então, isso você vem através do conhecimento. Então, acho que hoje é o momento da gente diversificar em termos de conhecimento, se embriagar sobre isso e lembrar que o investimento, ninguém tira, e esse vai ser o ativo mais precioso, você ser um investidor de sucesso. Gente, foi muito legal. O nosso chat está bombando de gente elogiando os três, o trabalho dos três. Parabéns pelas iniciativas. Charles Vicks, o economista sincero. Um beijo para você. Agora sim, obrigada. E a gente se encontra em breve, se Deus quiser, em outros trabalhos por aí. Charles, obrigada. Foi muito bom ter você aqui. Eu que agradeço. Até parabéns, Gilvan, professor Mira. Gilvan mostrou um livro que agora o pessoal perguntou, é o mais importante para investidor. Cara, na minha opinião, um dos top 3 a 5 livros de investimento. É um livro absurdamente fenomenal para o tamanho dele, para a objetividade. Fabiana, obrigado a todo mundo, obrigado a toda a organização do evento e com certeza nos vemos aí nos próximos eventos que, conforme a gente conversou, esse mercado ele está só começando. Estamos aqui para isso e com muita alegria de fazer parte desse movimento. Professor Eduardo Mira, analista CNPI, especialista em renda variável da Me Poupe. Obrigada, um beijo para você, foi sucesso ter você no nosso evento e até uma próxima em breve, professor. Eu que agradeço, Fabi. Para mim é um prazer imenso poder contribuir com um pouquinho do que eu sei aqui. Tudo que a gente faz ainda vai ser muito pouco, então a gente tem que falar mais, 24 horas por dia. E parabenizar você, a EQI, BTG, todo mundo por esse trabalho fantástico, pela Money Week. E eu acho que não tinha que ser Money Week, tinha que ser o ano inteiro de dinheiro de falar sobre isso, que mesmo assim ainda seria pouco para a gente fechar esse gap enorme que a gente tem na nossa educação. Parabéns pelo evento e pode sempre contar comigo. Muito obrigado. A gente vai, a cada tempo, a gente vai evoluindo e trazendo mais conteúdos. O nosso objetivo é fazer mais e mais eventos, sim, como esse, ao longo do ano todo. Tem gente aqui perguntando qual é o nome do livro de novo, Gilvan. Aproveita e me despeço do Gilvan. Gilvan Bueno, um prazer conversar com você, CEO da Financer Educação. Muito obrigada por estar com a gente. Valeu, Gilvan. Mostra o livro de novo aí, Gilvan, vamos ver. Obrigada, viu? Vamos lá. Imagina, olha, em 2019, eu fui em Washington e fui no movimento do Abraham Lincoln. Tinha uma necessidade, Fabiana, especial, porque lá Martin Luther King disse uma frase muito importante, né? I have a dream, então, eu queria parabenizar a todos, queria desejar um mundo diferente. Eu tenho um sonho muito importante, né? De ver um mundo diferente para os empreendedores que precisam de crédito, para as pessoas que querem trabalhar no mercado financeiro, para os investidores de longo prazo. Queria agradecer muito a você, a EQI, ao André Esteves, que em 2014, no IPO, eu apertei a mão dele e dei parabéns quando ele fez o IPO. Sempre foi uma referência para mim, já convivi nos corredores ali com ele, conversando. E a parabenizar as pessoas que estão no background aqui e a todos que irão falar. Vocês fazem um papel importante. E não se esqueça, você não precisa de muito para investir, você não precisa de um conhecimento absurdo, você só precisa começar. O investimento é no conhecimento. Visite nossas unidades. Queridos, todos eles nas redes sociais, pelos nomes e pelos cargos aqui vocês conseguem encontrar. Muito obrigada mais uma vez aos três, um beijo para vocês.